eu sinceramente, irmãos, se fosse alguém da igreja falando, eu me entristeceria, mas alguém de fora, eu já disse a vocês, quando nós compramos o Siena o usado, a primeira vez que eu fui, eu estava num posto de gasolina, e quando eu estou lá no posto de gasolina abastecendo, chega uma ex-patroa minha. Irmãos, quando ela me viu no carro, eu já gelei. E aí, Edilson, tudo bem? Olhou pro carro logo, aquele olhar assim, né? Tudo bem, graças a Deus. O que que tá fazendo da vida? Ah, irmãos, aí eu não tive coragem de dizer que estava pastoreando, irmãos, porque se eu dissesse, ela ia dizer, tá vendo? É, mal começou a pastorear, já tá de carro. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu louvo a Deus hoje pela vida da igreja, né? Vocês nunca me deram um salário como tem me dado agora. E, na verdade, eu já cheguei a pensar diante de Deus e disse, Senhor, acho que não vou aceitar, entendeu? Mas aí quando eu olho para trás, irmãos, quando eu olho para o sacrifício da minha esposa, do que ela fez pela família e pela igreja, foi a minha esposa que pegou no começo, há 10 anos, 11 anos atrás, ela pegou R$ 5.000, né? E ela ofertou para a igreja. E ela ofertou caixa de som, ela ofertou microfone, ela ofertou cadeira. Então, além da oferta que ela deu para a gente começar a igreja, o dízimo naquela época era o dízimo dela, e eu acho que só dela. Não tinha outro dízimo. Então a gente pagava o aluguel, pagava água, energia e tudo. E quando sobrava, irmãos, isso depois de 7, 8 meses, quando sobrava alguma coisa, era o meu salário. Eu conheci um pastor que ele ganhava R$ 15.000. Você pode dizer assim, pastor, mas é muito, né? Eu digo, depende da sua perspectiva, entendeu? Depende da sua perspectiva. Um cara visionário que começa um negócio, às vezes ele começa fazendo sacrifício. Eu não estou dizendo que a igreja é um negócio, não, mas eu estou querendo ilustrar isso para vocês. Ele começa fazendo sacrifício. Ele pega o que tem e investe, esperando que no futuro ele vai colher o fruto daquele investimento. Então, no começo, ele quase não tem salário. Ele vai sacrificar tudo que tem para poder fazer o negócio andar. Depois, irmãos, eu conheço o pastor. Não gosto do pastor. Assim, não tenho um vínculo, não tenho simpatia muito. Mas o cara está lá há 20 anos na igreja, pastoreando, dando o melhor de si. Eu acho que é justo a igreja honrar ele com aquele salário, entendeu? Eu ficaria, e fico, querido, na verdade, triste quando a gente vê pastores hoje no Brasil que andam de avião, mas a igreja é uma igreja simples, de pessoas simples. Os caras têm fazenda às custas do sacrifício alheio. Eu acho que isso é errado e é por isso que todo mundo é colocado no mesmo pacote, no mesmo saco, entendeu? É pastor? É. Eles não querem saber se você, do seu sacrifício, da sua luta, de tudo que você passou para chegar onde chegou. Eles te colocam no mesmo saco desses grandes pastores que estão aí no Brasil, e muitos deles são suspeitos de roubo mesmo, sabe? Eu ouvi aquela história, irmãos, eu fiquei assim, eu fiquei olhando assim, puxa vida, né? As pessoas olham pra gente, não conhecem a gente, não sabem a história da gente e saem falando mal, querido, saem falando mal. Querido, se um dia, mas falando aqui da igreja, né? Do vídeo do Neil Barreto, eu vi o vídeo do Neil Barreto. E por mais que ele seja duro com a ministração, eu concordo 100% com aquilo que o Neil Barreto diz. Irmãos, sem dízimos e sem oferta, não há igreja, irmãos. Nós não recebemos ajuda do Estado, nós não recebemos ajuda da prefeitura, de governo federal. Tudo que nós temos é fruto do nosso suor, do nosso trabalho. São as suas ofertas, são os dízimos de vocês. Não tem nada aqui, querido, que nós ganhamos de um político, por exemplo. Tudo que nós temos é fruto de sacrifício. E nós somos uma igreja tão abençoada que uma irmã lá em Imperatriz me ofereceu um monte de bijuterias para a gente fazer bazar, para ajudar a igreja. Eu digo, irmã, eu agradeço, né, a generosidade do seu coração, mas dê isso para uma outra igreja, porque lá na igreja, tudo que nós vamos fazer, nós fazemos em parceria. A gente quer comprar um bebedouro, nós rachamos a despesa com os irmãos. Nós fomos comprar o quê? Algumas coisas aqui, som, ar-condicionado, nós rachamos a despesa com os irmãos. Nós compramos o som, nós rachamos a despesa com os irmãos. Tudo, irmãos.
Porque isso aqui tudo não é meu. Isso, na verdade, não o que é meu aqui é esse computador. Ele é meu, entendeu? Eu comprei com o meu dinheiro, foi presente de aniversário. Mas tudo que nós temos aqui, querido, é de vocês, é da igreja, entendeu? É para uso da igreja. Então a gente precisa. E falando, e rapidinho aqui, me permita aqui fazer uma coisa, irmãos. Eu anotei para falar e tinha esquecido. Queridos, ó, falando de dinheiro, eu vou falar de dinheiro. Eu queria lembrar os irmãos da oferta nas células. Faça que nem na nossa célula. Toda vez que nós vamos ministrar a oferta na nossa célula, não é ministrar a oferta. A gente toca 2 canções, na terceira nós explicamos, querido, nós vamos ofertar agora. Os convidados não são nem convidados a ofertarem. Essa oferta é uma oferta nossa da igreja. É nossa. São os irmãos que vão ofertar para a nossa festa do final do ano. Porque no final do ano nós queremos fazer uma festa. E se você fizer isso, querido, nós temos o dinheiro para o nosso buffet e para a nossa decoração de final do ano. Puxa, eu acho que é justo, irmãos. 3, 4, 5 primeiros anos da história da igreja foi muito difícil financeiramente, irmãos. Mas era difícil financeiramente, mas o pior era ter que pregar todos os domingos para 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 8 no máximo, sendo que dessas 8, muita gente, na verdade, hoje aqui. Tá? Então, querido, essa crença na soberania de Deus é que nos dá a graça de continuar persistindo, de continuar lutando. Essa vez entendemos a origem do mal, irmãos, mas sabemos que ele veio a existir e que só pode ser pelo fato de Deus tê-lo permitido. Entendeu? Deus permitiu o mal, irmãos. Isso é um fato. Uma outra coisa que e eu sei que o mal está associado ao diabo. Quando foi que o mal entrou no nosso mundo? Quando o diabo tentou Eva, lá no Éden, entendeu? Ali o mal entrou no nosso mundo. E eu falei dessa trindade maligna, né? O diabo, o mal e o pecado. Parece que os três andam juntos, entendeu? Onde um chega, o restante chega junto, entendeu? Por que foi que o diabo caiu da sua posição original, irmãos? E o que levou ele a se rebelar contra Deus? Nós não sabemos, a gente não tem clareza nisso. Existem alguns textos que lançam alguma luz, mas não o suficiente para a gente formar uma doutrina a respeito de como o diabo caiu, entendeu? Mais ainda, né? Não só o diabo, a Bíblia diz que o diabo caiu, mas também diz que 1/3 dos anjos caíram. Esses anjos se transformaram em demônio. Como é que isso aconteceu? Novamente, a gente não sabe, irmãos. Não sabe. Só sabe que Deus permitiu que isso acontecesse. Então, nós temos o diabo, nós temos os demônios agindo na vida das pessoas, nós temos o mal que campeia ao nosso redor, mas nós não podemos falar de forma definitiva sobre a origem dessas coisas. Não há como. A única coisa que eu posso garantir a vocês é que Deus permitiu o mal, tá bom? Agora veja, mesmo permitindo o mal, Deus impôs a ele limites e restrições, querido. Essa verdade é muito fácil de ser percebida, eu não vou citar os textos hoje, porque eu citei a semana passada, é muito fácil de ser percebida na vida de Jó. O capítulo 1 e 2 retrata de maneira clara, nítida, como Deus, ele põe limite à ação do mal, à ação do diabo na vida de um homem. Ele permitiu que o diabo tocasse nas coisas, nos bens de Jó, tirando tudo de Jó, né? De Jó. Se eu trocar Jó por Ló, desconsidere, tá bom? Então, depois nós sabemos que Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde de Jó. O que eu fui falar, Ló, gente? Deus permitiu. Vá, toque, mas não pode tirar a vida. Tire tudo que ele tem, mas não pode tocar nele. Então, Deus põe limites, irmãos. Isso é muito claro, na verdade. Isso seria até bom para a gente, querido. Há um certo consolo nisso, sabe? Esse negócio de querer viver com medo do diabo o tempo todo, vendo demônio em todo lugar, com medo mesmo. Querido, você tem que conhecer a palavra. O diabo, não é que ele não pode tocar a tua vida, Deus pode permitir que ele toque a tua vida, mas Deus impõe restrições, Deus impõe limitações nisso, tá bom? A outra maneira também, querido, veja, há uma outra maneira também da gente de ver essa limitação que Deus impõe ao mal. E ele faz isso através das autoridades constituídas.
Romanos 13, eu não vou citar o texto aqui, tá bom? Todo. Porque lá Paulo diz claramente que toda a autoridade que existe foi constituída por Deus para o nosso bem. E só que eu tenho consciência hoje de que nós vivemos um tempo assim muito estranho com relação às autoridades. Mas não dá para pensar num mundo sem autoridade, irmãos. Porque a autoridade ela é ministro de Deus para limitar, para restringir o mal, entendeu? Uma outra maneira de Deus limitar e restringir o mal, eu falei sobre isso aqui, é por meio dos avivamentos, irmãos. Se você lê a respeito, por exemplo, do que aconteceu no país de Gales, na Inglaterra, no avivamento do século XVI, XVII, querido, uma mudança radical na sociedade, a igreja avançando, gente se convertendo, bares fechando, igrejas se abrindo, há uma mudança radical, gente se convertendo aos montes. Isso muda a natureza de uma cidade, irmãos. Isso é uma forma de Deus limitar o mal, entendeu? Agora, de todos os mecanismos usados por Deus para limitar o mal, para restringir o mal, eu disse aqui a vocês que é provável que o mais contundente deles seja aquilo que Pedro cita aqui nesse texto, que são os períodos de juízo especial na história da igreja. Eu citei o dilúvio, o mundo estava completamente perdido. Naquela época só havia Noé e a sua família, o mal campeava solto e o Senhor vem com o juízo limitando esse mal, irmãos. Destrói completamente tudo, mas permite que Noé e sua família escapem. Nós temos a mesma manifestação de juízo de Deus limitando o mal nas cidades de Sodoma e Gomorra, entendeu? Ele destruiu essas duas cidades com fogo, com enxofre, mas livrou Ló e a família desse negócio. Nós temos também aí o cativeiro babilônico, e aqui é interessante porque nós estamos falando da nação de Israel, que estava vivendo um distanciamento tão longo, tão profundo de Deus, irmãos, que o mal naquela época predominava sobre toda a nação a ponto de Deus praticamente destruir, diz a Bíblia, querido, que Deus manteve só um terço daquelas pessoas. Um terço não. É, Deus destruiu praticamente dois, três terços daquela nação com o cativeiro, irmãos. Matando por meio de pragas, por meio da espada do inimigo, entendeu? Por meio de doenças, por meio de fome. E os que sobreviveram a isso tudo foram levados cativos para a Babilônia. Isso é um juízo de Deus para limitar o mal na vida do seu próprio povo. Olha, querido, não perca de vista. Nós estamos falando sobre o poder de Deus, fazendo consideração sobre o mal, mas pela essa perspectiva do poder de Deus. O mal existe, existe. Só que Deus ainda é poderoso sobre o mal, prevalece sobre o mal, tá bom? Dito isso, a segunda maneira, nós falamos que a gente ia desenvolver essa questão da soberania de Deus por três perspectivas diferentes. Nós já falamos sobre a primeira, né? Que é o poder de Deus. A segunda, querido, é a retidão e a justiça de Deus. Eu preciso olhar para a soberania, primeiro pelo prisma do poder de Deus. Ele é poderoso, o mal está aí, mas Deus está limitando o mal. O mal está aí, ele pode até me alcançar, mas ainda Deus tem o controle sobre a minha vida. Agora, nós vamos falar sobre a retidão e a justiça de Deus, né, no que diz respeito à soberania de Deus. Veja, eu tenho um texto, irmãos, trouxe aqui só a parte final. Eu li com vocês o capítulo praticamente todo. Parece que Deus é injusto, parece que Deus está abençoando aqueles que o desprezam, enquanto que aqueles que o amam estão passando por lutas, né? É por isso que eu estou falando de justiça e de retidão de Deus, né? Ele diz assim, olha, parece difícil entender esse fato, o sucesso das pessoas que desprezam a Deus. Então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Aquilo que o salmista achava que era injusto, ao entrar no templo, quando Deus fez com que ele compreendesse o que aguardava essas pessoas que desprezam a Deus, aí ele se consolou, querido. Ele se consolou. Trazendo assim para a nossa realidade, ele pôde perceber que Deus não é injusto, que Deus não abriu mão da sua retidão e da sua justiça, entende? Nós temos o mesmo texto aqui em 2 Pedro, que diz a mesma coisa, ó, 2 Pedro 2,9, né? Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Deus é justo, irmãos. Deus é justo.
por ser justo, ele vai castigar os injustos. Segunda Pedro, querido, e Salmos, e por toda a Bíblia, há um princípio que é reverberado claramente, é ensinado claramente. Que princípio é esse? Deus pune o mal, o pecado e a injustiça. E foi aqui que nós paramos a semana passada. Então eu vou falar desse princípio que está por toda a Bíblia, irmãos. Nós estamos falando sobre retidão e justiça de Deus, tá bom? Não perca de vista isso. Dentro disso, há um princípio que diz que Deus pune o mal, o pecado e a injustiça. A pergunta é, como é que ele faz isso, gente? Como é que Deus pune o mal? Bom, aqui eu retorno com a ministração, tá bom? Até então, foi só recapitulando aquilo que foi visto semana passada, e aqui eu retorno com a nossa ministração. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus pune o mal? Como é que Deus pune o pecado, a injustiça? Em primeiro lugar, querido, não é bem como ele pune. E é também, né? Porque há uma punição de Deus, e isso aqui é bom para nós, porque às vezes a gente não compreende bem como Deus age, entendeu? Como Deus lida, e às vezes nós somos levados a achar que Deus é injusto com algumas coisas que a gente vê acontecer. Então, ouça bem isso, irmãos. Em primeiro lugar, a punição ela é imediata. Como é que Deus lida com o pecado, com o mal? Ele pune isso imediatamente. Como é que ele faz isso? Isso acontece, querido, através do sentimento de culpa e de vergonha. Lloyd Jones diz assim: olha, você não pode pecar sem se sentir infeliz e miserável. Por quê? Porque isso faz parte da punição imediata de Deus. Deixa eu te chamar sua atenção para uma coisa. Você fez algo que você sabe que é errado, e aquilo tira a tua paz. É capaz de você perder noite de sono por isso. Sabe o que está acontecendo? Deus está punindo o teu pecado. Estranho, né? Aquele sentimento de culpa, irmãos, de vergonha que a gente sente, é uma punição de Deus ao pecado. Ou parte da punição de Deus ao pecado. Ainda dentro desse aspecto de punição imediata, querido, o pecado também ele gera um sentimento de repulsa, pois em geral o homem odeia o pecado que acabou de cometer. Esse sentimento de repulsa é a mesma coisa que a gente chama de remorso, entendeu? De remorso. É claro que eu estou falando aqui de um cristão, né? Mas isso engloba pessoas que, mesmo não sendo crente, na verdade, irmãos, é interessante, quando você passa a estudar a psicologia cristã, você percebe que muitas pessoas, elas caem num estado de depressão mesmo, caem num estilo de vida completamente triste, né? Por causa da culpa que elas sentem por algumas coisas que fizeram ou disseram, entendeu? Isso, irmãos, se não for tratado, se a pessoa que está nesse processo todo, ela não se permitir ser tratada por Deus, você pode ter certeza que isso pode acarretar doenças no seu organismo, entendeu? É um fato. Basta você ler os livros voltados para a psicologia cristã e você vai encontrar muitos e muitos desses fatos na vida das pessoas. O sentimento de culpa, o sentimento de remorso, na verdade, entendeu? Saber que você fez. Quando o erro é bobo, irmãos, a gente sente isso hoje, amanhã, daqui a pouco a gente esquece. Quando é algo mais grave, esse sentimento tem a tendência de nos acompanhar, de nos perseguir. Às vezes vai tirar o nosso sono, vai tirar o nosso apetite, entendeu? Às vezes nos leva para uma depressão ou coisa parecida. Bom, tem a punição imediata, mas tem também aquilo que a gente chama de punição contínua ou presente, né? Isso fala, querido, que o pecado ele sempre vai levar a uma confusão, à discórdia, à infelicidade e ao vitupério. Essa é uma palavra, querido, que ela engloba algumas coisas, como ofensa, insulto, ataque, afronta. Tudo isso fala de vitupério. Então, o pecado tem esse poder na nossa vida, entendeu? Como o juízo de Deus sobre o pecado, Deus punindo o pecado, isso a gente vai viver momentos de confusão, de discórdia, de ofensa, de insulto, de ataque, de infelicidade. Tudo isso é fruto de uma ação de Deus punindo o pecado. Eu não vou me ater aqui, mas se você voltasse para a cidade de Sodoma e Gomorra ou para o período de Noé, isso poderia ser visto claramente. Agora, veja, me permita chamar sua atenção para a nossa realidade, muito rapidamente, ainda falando sobre isso. Olha, é normal, querido, que as pessoas zombem do cristianismo. A gente sabe disso.
elas fazem chacotas com os valores que nós cremos, entendeu? Que nós defendemos, elas riem daquilo que nós cremos na verdade. Entretanto, apesar das pessoas agirem dessa forma contra o cristianismo, observe a condição atual do mundo, irmãos, e vejam a desesperança, o desespero, a infelicidade, o sofrimento físico e emocional na sociedade. Elas riem da nossa fé, mas é a nossa fé que nos habilita a encarar tempos como esse que nós estamos vivendo, entendeu? Porque nós temos vivido tempos difíceis, irmãos. Mas essas pessoas que zombam daquilo que nós cremos, num tempo como esse, irmãos, elas caem num profundo sentimento de tristeza, de medo, de pavor, entende? Zombam daquilo que nós cremos, mas, irmãos, é exatamente a nossa fé que nos fortalece e que nos habilita, mesmo num período como esse, a vencermos o medo, o temor, o desespero, entendeu? Continuar confiando, continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, porque nós cremos no Senhor. Agora, veja, qual é o estado, querido? Qual a razão desse estado de coisa, da desesperança que a gente presencia, do desespero, da infelicidade, do sofrimento na vida das pessoas físico e emocionais? Me permita aqui uma palavra muito rapidamente. Os especialistas, eu não gosto desse termo, porque eu acho ele assim muito vago. Os especialistas têm dito que o número de pessoas com depressão nesse período de pandemia tem sido uma coisa assim assustadora, crescido assustadoramente. Mas o pior, irmãos, isso tem alcançado crianças. Crianças. O isolamento, né, a falta de contato com as pessoas leva a criança para um nível de ansiedade quase que incontrolável, irmãos. Isso às vezes cai num estado de depressão. Isso são os especialistas que estão aconselhando a que as escolas voltem o mais rápido possível por causa disso, né? Por causa disso. Agora, me permita aqui rapidinho. É, em Romanos 21, 24, 25 aqui, eu vou ler alguns textos aqui para você, para mostrar, querida, a consequência do pecado e como Deus pune esse pecado, irmãos. Eu falei de confusão, eu falei de ataque, de ofensa, de infelicidade, de discórdia, tudo isso, irmãos, no geral, é uma manifestação de Deus, da retidão de Deus, da justiça de Deus, lidando com o pecado. Olha isso aqui, querido. 1:24, Romanos 1:24. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras. E assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Deus entregou as pessoas aos desejos do coração dela. No versículo 26, nós temos a mesma coisa, irmãos. Esta é a razão pela qual Deus os entregou a paixões pecaminosas. Aí ele segue o texto, a tal ponto que até mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas. E segue uma descrição desse texto, querido. Deus entregando as pessoas. Nós falamos muito isso nas células, nós ministramos isso aqui muito na rádio na época. É, Deus entrega as pessoas. Por quê? Porque elas, ao invés de crerem naquilo que sabiam ser a verdade, elas optaram por crer numa mentira. Então, Deus, na sua justiça e na sua retidão, entregou essas pessoas a paixões pecaminosas, entregou elas aos desejos do seu próprio coração. No versículo 28, a mesma coisa, irmãos. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Agora veja, isso aqui é importante para nós. Essa descrição dessa lista de pecados que Paulo descreve aqui, irmãos, você vai perceber que tudo isso é fruto da retidão de Deus, da justiça de Deus, lidando com o pecado, é Deus punindo o pecado. Olha só, irmãos, veja, suas vidas ficaram cheias. Olha, Deus os entregou, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Usando aquela analogia que eu usei lá na rádio, o homem está descendo uma ladeira, bem longa e íngreme, e ele está aqui, ele quer adrenalina. Então ele tira o pé do freio e deixa o carro seguir à vontade. Do lado está lá Deus pisando no freio, porque ele sabe que aquele carro continua naquela velocidade, ganhando velocidade, o cara vai se estatelar lá embaixo.
Deus pisa no freio e o cara tira o pé do Senhor. Chega um momento em que Deus diz assim: olha, é isso que tu quer? É, então deixa eu sair do carro aqui e te vira sozinho. É isso aqui. Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. E o que eles fizeram? Veja, irmãos, as suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídios, brigas, mentira, malícia, mexericos, falam mal uns dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, são insolentes, são orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar e são continuamente desobedientes a seus pais, são insensatos, quebram suas promessas, tornaram-se criaturas sem amor pela família e sem nenhuma paixão. Isso aqui tudo é uma ação de Deus na vida das pessoas, irmãos. É Deus punindo o pecado. É deixando as pessoas fazerem aquilo que elas querem fazer. Porque sabe o que vai acontecer, irmãos? Se Deus nos entrega, irmãos, para vivermos por conta própria, hoje eu estava pensando sobre isso. Você imagina viver num mundo onde Deus não existisse? Se Deus não existe, irmãos, então não há razão para falarmos de certo e de errado. Se Deus não existe, o homem vai viver por conta própria e fazer aquilo que lhe der na cabeça. Toda a lei existente no mundo, todo o senso de certo e errado que nós temos, tudo isso é fruto da existência de Deus. Sem Deus, isso não existiria, irmãos. Agora imagine um mundo assim, onde cada um faz aquilo que acha certo, onde cada um faz aquilo que ele quer. As consequências disso, irmãos, vão ser terríveis. Imagine se nós, como pais, deixássemos nossas filhas fazerem tudo o que elas quisessem. Elas iam se dar muito mal, irmãos. Então, Deus libera, porque Ele é reto, justo, sabendo que isso aqui vai trazer dores, que isso aqui vai trazer sofrimento, que isso aqui vai trazer. Irmãos, olha, veja o que ele fala aqui, só um detalhe só um detalhe. Tornaram-se criaturas sem amor pela família. Imagine uma família onde as pessoas não têm amor uma pelas outras. O que vai ser, irmãos? O que vai ser? Agora me permita te dar uma ilustração, porque parece assim, olha, Deus deixou fazer tudo o que a gente quer, pastor. É, mas isso não parece ser ruim. Deixa eu te dar um exemplo de como isso funciona, irmãos. Uma ilustração bíblica, na verdade. Lucas 15. Vou ler o texto porque parece é mais interessante quando a gente ouve, né? Lucas 15, versículo 11 em diante. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada ou vivendo de maneira dissoluta, como vem em muitas traduções, entendeu? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você consegue imaginar o que passava na mente do seu filho? Pai, eu quero o que é meu. Pai pega, reparte a herança. Está aqui, filho. É isso que você quer? É, tá aqui. É a mesma coisa de Deus, irmãos. Liberou para que você faça o que você bem entender. Então o cara tá aqui, veio, cheio da grana, a herança tá aqui no bolso, ninguém para corrigi-lo ou pegar no pé dele. Se tivesse em casa, o pai imporia limites, entendeu? Livre para fazer o que quisesse, cercado de pessoas que aparentemente eram amigos até debaixo d'água. O cara tinha grana, muita grana, sempre acompanhado de uma bela mulher. Que vida é essa, irmãos? Na verdade, eu acho que eu estou falando aqui do sonho de todo adolescente. Só que nesse sonho tem um mas, tem um porém, entende? O pai aqui é um retrato de Deus, irmãos. Não há dúvida sobre isso. Pai, eu quero a minha herança. Quer, filho? Quer. Ele está dizendo, eu não quero mais ficar dentro de casa. Eu não quero mais permanecer em casa. Cansei desse negócio de limite, cansei desse negócio de obedecer pai, de ter que ir trabalhar. Eu quero o que é meu. Tudo bem, filho. Pegue e vá. O filho pegou e foi embora. Bolso estourado de grana, entendeu? Livre. Ninguém no pé, nem o pai, nem a mãe, ninguém, nenhuma responsabilidade, apenas curtição. É o sonho de todo adolescente, irmãos. Só que Deus faz isso conosco, irmãos, para que a gente aprenda a valorizar aquilo que nós temos. Porque na hora que o dinheiro acabou, os amigos sumiram. Nenhuma casa, nenhum amigo para dar com a casa do pai dele. Até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu.
Deus é reto, irmãos, Deus é justo. Quando a Bíblia diz que Deus liberou para que as pessoas satisfizessem os desejos do seu coração, entregou ele às suas paixões, é porque Deus sabe que isso tem uma consequência, irmãos. Aparentemente isso é bom demais. Quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quiser? Pode. Só que vai chegar uma hora em que a conta vai chegar. E essa conta vai bater a nossa porta, irmãos. Vai bater. Assim como bateu na vida do filho pródigo. Curtiu, se divertiu, foi bom, foi. Só que chega um momento em que isso passa. E aí você vai ter que acertar as contas. Eu queria que vocês entendessem isso, irmãos. Eu queria muito que vocês entendessem isso. Pedro cita a mesma coisa aqui, querido. Voltando para a nossa realidade de igreja. Olha só, 2 Pedro 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Agora observem, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro está falando sobre falsos mestres. E eu queria que você atentasse para isso, irmãos, para os falsos mestres, para os falsos pastores que estão aí, sujando o nome de pastores honestos, pastores que são homens de Deus, que têm sacrificado a vida e muitas vezes a própria família por causa do ministério, mas por causa desses falsos mestres, esses falsos pastores que estão aí jogando na lama o ministério, querido, nós somos, e nós vamos para a lama com eles também, entendeu? Eu sei disso porque eu nunca tinha ouvido alguém falar a meu respeito, irmãos, do que eu ouvi agora. Agora veja, querido, aparentemente vai tudo bem para esses homens. Eles estão desfrutando alegremente aquilo que prometem aos seus fiéis. Entretanto, vai chegar o tempo em que o Senhor vai puni-los. Vai chegar um tempo em que a repentina destruição de Deus chegará sobre eles. E se não acontecer aqui, se não houver arrependimento, é lógico, mas isso ainda não é tudo. Depois da morte, os injustos e os ímpios serão reservados no estado de punição até o dia do juízo final. E aqui nós temos a terceira maneira de Deus punir o pecado. Ele pune o pecado instantaneamente, né? Imediatamente. Ele pune o pecado enquanto a pessoa permanece vivendo, mas há também, querido, uma punição eterna, ou seja, a punição após morte. Olha o que Pedro diz em 2:9, 2 Pedro 2:9, irmãos. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Veja que situação dramática, irmãos. Mantidos sob castigo para o dia do juízo. O que isso quer dizer? Alguns comentadores, isso aqui é um comentário da Bíblia, de uma Bíblia reformada, do R6 Pro. Ele diz assim: olha, alguns comentadores e a maioria das traduções em inglês veem aqui uma referência à punição preliminar, antes do julgamento final. Esse é o entendimento mais natural do texto grego. Outros comentadores, incluindo Calvino, entendem isso como uma referência à punição futura no dia do juízo, ou seja, reserva os injustos para a punição no dia do juízo. Visto que a preocupação de Pedro nessa passagem é a certeza do julgamento final, este último entendimento parece mais apropriado ao argumento que o entendimento anterior, embora Pedro possa ter ambos os entendimentos em vista. O que ele está falando aqui, irmãos? Há pessoas que estão reservadas para a punição eterna. Veja, irmãos, Deus pune o pecado imediatamente. Deus pune o pecado enquanto as pessoas estão vivendo na prática do pecado. E Deus pune esse pecado eternamente. Eternamente. Porque essa punição aqui, essas pessoas que estão reservadas para o juízo, são pessoas que definitivamente serão punidas por toda a eternidade pelo Senhor. Eu sei, querido, que essa é uma doutrina que as pessoas não gostam de ouvir, alguns dizem que não acreditam, e elas falam isso dizendo assim: olha, eu não creio porque Deus é um Deus de amor. Como é que pode um Deus de amor condenar pessoas a um sofrimento eterno? Bom, irmãos, a questão é a seguinte: a maneira de a gente raciocinar por uma perspectiva lógica, mas uma lógica bíblica, é a seguinte: se eu não creio nisso, então eu preciso negar a verdade da Bíblia. Porque esse é um ensino que está por toda a Bíblia, entendeu?
Então, se eu digo eu não creio porque Deus é um Deus de amor, então eu preciso rasgar minha Bíblia e dizer assim, eu preciso de uma outra Bíblia e preciso conhecer um outro Deus, porque o Deus da Bíblia fala sobre isso. E me permita, irmãos, rapidinho, falar sobre isso. Olha que coisa interessante. Vai haver um dia de julgamento final, irmãos. E não é um julgamento somente final só para o mundo, não, mas é um julgamento final, querido, para todos os seres criados, em toda parte, sejam eles anjos, principados, potestade, o pecado, o mal, o inferno, tudo vai ser julgado. Olha essa aqui, Apocalipse 20, ouça isso, por favor. Apocalipse 20, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado no lago de fogo. Essa é uma doutrina, irmãos, que está na Bíblia. Vai haver um dia de juízo. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, essas pessoas serão lançados. Veja, a gente fala muito de inferno, né? Mas o termo inferno não é exatamente o termo bíblico para esse lugar de sofrimento eterno. O termo para isso é lago de fogo. Se você ler o Apocalipse, você vai perceber que os falsos mestres, os falsos profetas, a besta, o anticristo, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, todos essas pessoas, esses seres, essas pessoas serão lançados no lago de fogo. Esse é um ensino bíblico. E eu não tenho como negar isso aqui, irmãos. Queridos, eu tenho dito a vocês, nós vivemos uma geração em que primeiro, não se fala muito em pecado. A gente tem medo de afastar as pessoas da igreja porque está falando de pecado, entendeu? Porque não se fala de pecado, porque não se ensina sobre pecado, as pessoas perderam o temor de pecar. Elas vivem, e isso dentro da igreja, não estou nem falando lá fora, fora isso é natural, mas se você olhar para a vida da igreja hoje, você vai perceber, está aí os números para provarem o sexo entre namorados cristãos, ele segue o mesmo patamar do sexo entre namorados de pessoas não cristãs, falando de sexo dentro do casamento. Mesma coisa, irmãos. Pastor, mas como é que pode ser? Não sei, eu só sei que é a mesma coisa. O número de divórcio fora da igreja é o mesmo de dentro da igreja. Porque não há uma pregação, querido, fervorosa a respeito do pecado, das consequências do pecado. As pessoas estão vivendo no pecado como se isso fosse normal, como se isso fosse natural. Não há temor. E o problema disso, irmãos, é que o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas. Não tem como. Irmãos, eu não posso negar isso, irmãos. Não há como negar isso. Agora, eu não vou terminar essa mensagem. Ontem eu terminei semana passada assim, né? Falando sobre o pecado. Mas hoje eu queria terminar de forma diferente, irmãos. Porque o terceiro ponto de vista sobre a soberania de Deus diz respeito ao amor de Deus. Então, nós percebemos e entendemos a soberania de Deus por três perspectivas. Primeiro, a perspectiva do poder de Deus. Deus é soberano, ele está no controle. A segunda, nós percebemos a soberania de Deus pela sua retidão e justiça. Ainda que muitas vezes a gente não entenda o que está acontecendo no nosso momento, como o salmista lá, entendeu? Ele olhava para a sua vida e ele estava passando por luta, por sofrimento. Ele olhava para o injusto, para o ímpio estava vivendo bem e ele dizia: Senhor, não pode ser isso, não tem como, o Senhor está sendo injusto, na verdade, não tem como. Até que ele caiu na real, o Senhor mostrou a ele o que aconteceria com esses ímpios, e aí ele pôde entender a Deus, na verdade, a justiça de Deus, entendeu? Agora, veja, irmãos, Deus tem poder, irmãos, para lidar com o pecado, assim como Deus tem retidão e justiça para lidar com o pecado também. Mas Deus também, querido, com o seu amor, ele lida com aqueles que lhe pertencem, apesar do pecado deles. O texto diz assim: o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação, ou o Senhor tem poder para livrar os piedosos da tentação. Como é que Deus faz isso, irmãos? Como é que Deus lida
com aqueles a quem ele ama, né? Como é que ele livra esses piedosos das tentações? Eu já disse lá no comecinho da ministração, repeti isso hoje, que o Senhor não faz isso prometendo nos livrar de todos os problemas, sofrimentos, provações e tribulações. Não é assim que Deus nos livra, irmãos, das tentações. Eu diria que essa é uma das razões porque muitas pessoas viram as costas para Deus, irmãos. Elas pensam que a Bíblia promete esse livramento e quando se veem passando por problemas, sofrimentos e provações, elas abandonam a Deus. E isso muitas vezes é culpa da igreja, né, do pastor, na verdade, porque está dizendo que Deus vai dar o livramento, Deus vai dar o livramento. Irmãos, eu tenho ouvido o pastor dizendo tanta coisa que me deixa assim escandalizado como crente, né? Eu não posso prometer, irmãos, que Deus vai livrar uma pessoa que está passando por luta daqui a uma semana, a um mês, porque eu não sei. Isso é só Deus quem sabe, na verdade. Eu sei que Ele vai livrar e Ele sabe fazer isso, mas Ele nunca fala quando vai fazer, entende? E aí nós prometemos às pessoas que Deus vai livrar, que Deus vai livrar, e aí passa uma semana, passa um mês, às vezes passa um ano, e a pessoa continua sofrendo, e ela pergunta, mas que Deus é esse? Ou, que não me livra, na verdade. E muita gente, primeiro fato, ou porque tem dado ouvidos a uma imitação barata do Evangelho. Hoje nós temos essa imitação barata sendo propagada livremente, irmãos. Com a ascensão dessa questão das redes sociais, todo mundo pode pregar o que quiser, dizer o que quiser, entendeu? Olha, querido, deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Né? Novamente, vou usar os mesmos exemplos que Pedro usou. Olhem para a vida de Noé, irmãos. Olhem para a vida de Ló, né? Ou olhem para os cristãos do Novo Testamento. Olhem para a história da igreja, irmãos. Problemas, sofrimentos, provações, tribulações sempre fizeram parte da vida do povo de Deus. Ah, pastor, se essa não é a promessa, então qual é a promessa? A promessa, querida, é que Deus nunca permitirá que o pecado e o mal nos causem dano em nenhum sentido vital. Pastor, o que que é isso? O que que é causar dano no sentido vital? Mateus 10, 28. O Senhor Jesus diz assim: olha, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí eu posso dizer da seguinte forma: o mundo pode causar sofrimento, dor e até a morte de um filho de Deus, mas não pode tirar a sua salvação, irmãos. Veja, muita gente abandona Deus por causa da dor, do sofrimento, das lutas. Mas quando uma pessoa abandona Deus por causa disso, querido, a mensagem é muito clara, é bíblica. Ela a abandonou porque ela nunca conheceu Deus, na verdade, entendeu? Porque aqueles que são conhecidos de Deus, Deus não vai permitir que a dor, o sofrimento ou qualquer outra coisa afaste essa pessoa de Deus, tá? Não vai permitir que ela perca a sua salvação, querido. Agora veja, se o Senhor não promete nos livrar dos problemas, sofrimentos, provações e tribulações, como ele livra os piedosos das tentações, irmãos? Ele faz isso livrando essas pessoas do poder e do efeito corruptor do pecado e do mal, irmãos. Nós temos visto isso na terça-feira em Romanos 6, entendeu? O Senhor não é que ele nos libertou do pecado, ele quebrou o poder do pecado na nossa vida, e o pecado não tem mais o poder de nos escravizar, na verdade, entende? Então o Senhor quebra esse poder sobre nós, de maneira que nós somos livres, irmãos. O pecado na vida de alguém que conhece a Deus, ele é um pecado consciente muitas vezes, e é um pecado às vezes proposital, irmãos. Nós pecamos porque queremos pecar, entendeu? Nós não somos mais escravos do pecado como aquele que não conhece a Cristo é. Ele também faz isso, irmãos, nos habilitando a desfrutar de uma vida de alegria, mesmo em meio ao mal e em meio a tribulações. Olha que texto esse, irmãos. Veja como é que Paulo coloca isso. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Ele pergunta: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Veja que Paulo está colocando, querido, isso aqui como uma realidade possível. Na verdade,
os crentes daquela época, a maioria deles experimentaram isso aqui tudo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Isso aqui era uma constante na vida da igreja, irmãos. Esses irmãos aqui, a quem Pedro está escrevendo, também experimentaram isso de forma muito profunda. Agora veja como é que Paulo responde a essa pergunta, irmãos. A pergunta é: quem pode nos separar do amor de Deus? E ele começa a perguntar: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, né? A nudez, o perigo, a espada? Olha a resposta, irmãos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a resposta de Paulo, querido, para essa pergunta. Pastor, quer dizer que Deus vai nos livrar de tudo isso? Ele não disse isso, irmãos. Ele não disse isso. Veja que a promessa não é essa, irmãos. Olha a pergunta: quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, vai dizer. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores. E por que que nós somos mais que vencedores, querido? Por que que é possível nos alegrarmos mesmo em meio ao mal e à tribulação? Novamente, Paulo responde nos versículos 38 e 39. E ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, repetindo aqui, ele está dizendo, a tribulação não pode te separar do amor de Deus. A angústia não pode separar do amor de Deus, a perseguição não pode, nada, a fome não pode, a espada não pode, o perigo não pode te separar do amor de Deus, querido. Por quê? Porque Deus sabe livrar aqueles a quem Ele ama, irmãos. Porque Ele tem o poder para fazer isso. É bom? É. Mas eu quero que você entenda uma coisa, eu não quero te enganar, irmãos. Isso não significa que você não vai passar por essas coisas. Entenda isso, irmãos. O pecado, o mal, o diabo, nada disso pode te separar de Deus. Não pode. Por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, nada dessas coisas, não há nada nesse universo criado por Deus que possa me separar do amor de Cristo, irmãos. Nada vai me afastar de Cristo. Por quê? Porque Deus é um Deus que sabe livrar aqueles que o amam. Irmãos, olha, eu queria que vocês entendessem uma coisa. É muito importante que a gente compreenda isso. É muito importante que vocês saibam, irmãos, que a promessa de Deus para a nossa vida, irmãos, Ele vai livrar? Vai. Ele pode livrar? Pode, irmãos. Quantas e quantas vezes você e eu, vocês aqui, já oramos por coisa, por situação complicada e o Senhor nos atendeu? Não exatamente no mesmo dia, na mesma hora, mas atendeu depois, entendeu? A gente pode se alegrar com isso. Quantas pessoas já festejaram já esse livramento, essa bênção do Senhor, aquilo que a gente colocou diante do Senhor, o Senhor fez. Agora, que fique claro, irmãos, que Deus, Ele é Deus para te atender quando Ele quer atender, para livrar quando ele acha que é necessário livrar. Olhe para Jó. Perdeu tudo que tinha, todos os bens, inclusive os filhos. Depois ele perde a sua saúde completamente. Ele entra em desespero, irmãos. Mas ainda assim, ele se apegou ao Senhor. Ele se apegou ao Senhor. A famosa frase, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui na verdade, né? Eu creio que o meu Redentor vive e que ele ainda me livrará desse mal. Coisa parecida. Então, por mais dor, por mais sofrimento, por mais angústia que ele passou, ele não foi separado de Deus. O diabo não pôde separá-lo de Deus. Entende? Essa é a promessa. Como eu disse para alguém, querido, a preocupação minha como pastor é exatamente essa. É fazer com que você creia em Deus de tal forma, querido, que nada te separe do amor dele. Você pode até passar por lutas. Você pode até passar por crise. Nós podemos até orar juntos, gemer juntos, mas sabendo de uma coisa: essa crise, essa luta, esse sofrimento não vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar. E finalizando aqui, querido, a promessa suprema e final é que Deus vai nos livrar do juízo final e da destruição final que sobrevirão ao pecado, ao mal e a tudo que é injusto e mal, irmãos. Essa é a promessa
maior, é a promessa suprema, é a promessa que todos nós precisamos nos apegar de todo o nosso coração, querido. Quando o dia do juízo vier sobre a humanidade, eu vou estar tranquilo, seguro, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida e que nada de ruim vai me acontecer. Se não fosse por isso, eu garanto a vocês, eu não estaria pregando o evangelho a vocês, irmãos. Se fosse para pregar, apenas para ensinar passos para a prosperidade, para a cura, para um casamento abençoado, alguma coisa na natureza, irmãos, isso qualquer pessoa pode fazer. Tá aí os grandes palestrantes do Brasil e do mundo, entendeu? Ganhando rio de dinheiro com isso. A questão central do evangelho, irmãos, e a razão pela qual nós devemos pregar a Bíblia é visando aquilo que está fora do nosso alcance hoje. Porque como gente, como ser humano, a nossa tendência é sempre focar naquilo que nos cerca. Mas nós esquecemos a coisa mais importante, irmãos. Nós deixamos de lado aquilo que é supremo na existência do ser humano. Irmãos, eu vou repetir isso a você. Você não é eterno porque você teve um início. Eterno só Deus. Mas você é imortal. Todos nós que somos. A gente vê muitos filmes de Hollywood, né? A verdade é que nós somos imortais. Você não vai morrer, querido. Você não vai morrer. O que vai perecer é apenas o teu corpo físico, tua carne. Mas a tua existência, a tua alma e teu espírito, elas nunca vão deixar de existir, irmãos. Nunca. Esse é o ensino da Bíblia, irmãos. A grande questão, irmãos, eu não sei se eu finalizo com isso aqui agora. Olha só, estou meu lado encerrando. A grande questão é exatamente essa. Olhe para, acho que é Lucas 16, alguém confirma bem aí a parábola do rico e lá de Lázaro, viu? Acho que 19, é? 16, 19, né? Muito bem, Márcio. Está lá o texto, irmãos. Irmãos, aquilo ali é uma maneira que o Senhor deixou para que não houvesse nenhuma dúvida a respeito do mundo por vir, da eternidade. Duas pessoas na mesma região geográfica, no mesmo setor, morando ali, o cara rico mora no seu palácio, e o mendigo está aqui prostrado na calçada mendigando. Os dois morrem, irmãos, os dois morrem. E a Bíblia diz exatamente o que vai acontecer com os dois. Aquilo é uma imagem que o Senhor nos dá para que a gente, por mais duro que seja, por mais cético que seja, somos levados a considerar, irmãos, quando o mendigo morre, anjos vêm recepcioná-los e levar ao paraíso. Foi para a eternidade e foi para o paraíso. Quando o rico morre, e eu quero que você entenda, querido, que o Senhor usou essa analogia, irmãos, por uma razão muito simples. Em Israel, o rico era tido como uma pessoa abençoada. Quanto mais rico o homem era, mais abençoado por Deus ele era. Olhando para o lado oposto, quanto mais pobre, quanto mais dor, quanto mais sofrimento alguém passava, então essa pessoa era desprezada por Deus. Então ele não está dizendo que o rico vão para o inferno, ele só está usando uma analogia para chocar a mentalidade daqueles que estão ouvindo. E entre eles estavam lá os líderes fariseus e os ricos daquela época. Então, o mendigo morre e vai para o paraíso. E o rico morre e vai para o inferno, irmãos. Eu só quero que você perceba isso, irmãos. Tudo que eu ensino, tudo que eu prego, toda a minha dedicação em querer compreender as Escrituras, em querer entender as Escrituras, em ensinar as Escrituras, me leva a esse ponto aqui. Me preocupa saber para onde você vai quando você morrer. Não vou mentir, irmãos, é por isso que eu oro, é por isso que eu clamo a Deus, é por isso que eu peço a Deus, é por isso que eu me esforço, é por isso que eu me sacrifico, querido, para fazer o que eu faço. Por quê? Porque é muito importante, é essencial saber que quando você partir desse mundo, você parta consciente, sabendo para onde vai. Repito, você é um ser eterno, você não vai morrer. A tua vida não vai acabar quando te colocarem no túmulo, irmãos. Esqueça isso. Não, o que vai para o túmulo é só o teu corpo, só isso. Você vai partir para um dos dois lugares. Ou vai ser recepcionado por anjos e levado ao paraíso,
ou vai para o inferno, irmãos. Esse é um ensino da Bíblia, querido. Eu não posso negar isso. E a promessa de Deus para nós é que Ele sabe livrar os seus desse dia, dessa condenação, para proteger os seus, para que eles não sucumbam diante das lutas que vão passar. Entende? E, irmãos, diante de tudo isso, só nos resta, para finalizar, só nos resta saber se estamos entre aqueles que amam a Deus ou não. Se somos parte dos piedosos que Deus livrará no dia do juízo. Como eu posso ter certeza, irmãos, que estou entre esses piedosos? Eu faço 4 perguntas para você, e aí eu deixo isso por sua conta, tá bom? Primeira pergunta que eu faço é a seguinte, irmãos: vocês creem nas Escrituras como palavra de Deus? Creem que só pode haver salvação por meio do sacrifício do Senhor Jesus? Você já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Está disposto a negar a si mesmo e seguir após o Senhor Jesus? São perguntas que, dependendo da resposta dela, querido, isso pode testemunhar que você faz parte desses piedosos a quem Deus sabe livrar ou não. Vocês creem nas Escrituras? Creem que elas são palavra de Deus? Crer que minha oração, meu desejo, e essa é a razão pela qual eu prego, é que vocês tenham certeza, é de que o nome de vocês estejam no livro da vida. Eu perguntei para alguém esses dias, como é que tu sabe que é salvo? A pessoa me disse assim, pastor, eu sei que eu sou salvo porque um dia eu aceitei a Jesus. Eu disse, essa é a tua garantia, né? Porque se for, querido, você pode estar em sério risco, sabia? Porque aceitar, a gente chama as pessoas, irmãos, para que elas façam um compromisso com Deus. Mas alguém levantar a mão e dizer assim, eu quero aceitar a Cristo, não significa que essa pessoa foi salva. Não é bíblico isso, irmãos. Não é bíblico isso. Você não acha isso na Bíblia. Pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Você tem que avaliar a sua vida pelas Escrituras. E se você saber e ver se você está andando de acordo com aquilo que diz as Escrituras. Não é saber se você é perfeito ou não, irmãos. Não é isso. Eu vou além, irmãos, e encerro com isso aqui. Essa pergunta foi feita: como é que eu sou salvo? Alguém perguntou para Paulo. Paulo e Barnabé, Timóteo, quem é que estava lá? Senhores, o que eu faço para ser salvo? E a resposta foi: crer no Senhor Jesus. Silas, né? O que eu faço para ser salvo? A resposta é crer no Senhor Jesus. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu já criei, eu já aceitei Jesus. Veja, ele não está dizendo que é aceitar Jesus, é crer em Jesus. Pastor, mas eu creio em Jesus. É, irmãos. Então vamos fazer o seguinte: vamos avaliar a tua fé, tua crença pelas Escrituras. Muita gente crê intelectualmente, irmãos. Ah, eu creio em Deus. Amém. O diabo também crê. E se olhar por essa perspectiva, o diabo também vai ser salvo. Quando Paulo fala crer, irmãos, ele não está falando de uma concordância. Ah, eu concordo que isso é verdade, eu creio que isso é verdade. Ele está falando de uma entrega total e absoluta ao senhorio de Cristo. E isso implica, mas implica, não há como ser de outra maneira, isso implica numa mudança de vida, numa transformação de vida, irmãos, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, como muitos imaginam, né? Ah, eu sou crente, agora eu não posso mais usar uma calça jeans, eu não posso mais arrumar o cabelo, eu não posso mais isso. Ei, 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 aterriza um pouquinho, querido. Essa mudança é o que menos interessa para Deus. A mudança que Deus quer realmente é aqui dentro, irmãos. É aqui dentro. Se coloque de pé, por favor, querido. Paulo diz aos Coríntios: avaliem a fé de vocês. Vejam como estão andando e avaliem a fé de vocês. Eu digo a vocês, irmãos, se você pertence ao Senhor, você pode ter certeza absoluta que tudo vai bem contigo. Você pode até passar por lutas, tribulações, mas no final tudo vai dar certo contigo porque o Senhor vai garantir isso para você, tá bom? Isso é uma realidade. Agora, se você não está em Cristo, eu queria deixar um apelo para você: que Ele seja o teu Senhor, que Ele seja o dono da tua existência, querido, tá bom? Vamos orar ao Senhor.